Olá! Hoje vamos falar sobre a atuação da nutricionista na área de alimentação coletiva e para falar sobre esse tema tão importante, convidamos aqui a professora Marli Visk, que tem grande experiência tanto na área prática da atuação da nutricionista como na área de formação desse profissional para atuar em alimentação coletiva. Professora, obrigada por aceitar o convite, é um prazer recebê-la aqui. Gostaria que você iniciasse falando para os nossos ouvintes como foi a sua trajetória profissional, as suas experiências, como você chegou até a função que desempenha hoje. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite, tá? Eu acho super importante essa iniciativa de vocês. E eu comecei, há 30 anos atrás, recém-formada na área de nutrição, com aquela vontade de atuar em clínica, né? Acho que como todo profissional, aluno recém-formado, o grande sonho é clínica. E por força das circunstâncias, na verdade foi pela oferta de um melhor salário, eu acabei na área de UAM, no restaurante industrial. E nunca mais saí. Acabei me apaixonando realmente, porque é uma área bastante desafiadora, é uma área que exige realmente bastante empenho do profissional, uma área que você trabalha com as pessoas diretamente, e acaba se encantando mesmo. Mas que oferece grandes oportunidades. Oferece grandes oportunidades, para quem realmente atua bem, para quem gosta, tá? E nesse período todo eu recebi estagiárias, Eu percebi que os alunos chegam no último ano bastante inseguros, despreparadas, com uma formação muito acadêmica somente, são informações assim, muito teóricas, sem conseguir vivenciar essa prática. Porque também nessa área ela não vai só desempenhar um papel de nutricionista, mas também de gestora, Muito, ela tem que saber conciliar esse papel de nutricionista e de gestor. Existe essa grande cobrança. Por isso que eu acho que é uma área muito mais desafiadora do que clínica, por exemplo. Então, quando você pensa que você tem que trabalhar com atuação junto ao cliente, que come no seu restaurante, você tem funcionários para poder fazer com que essa produção de alimentos saia da forma que você deseja, você pensar na saudabilidade dos alimentos e ainda você pensar nos recursos, na administração desse restaurante e muitas vezes em função da própria empresa que você tá, lógico, você tem que pensar mesmo no custo e na rentabilidade do tem que integrar negócio. Diversos fatores. Vários fatores, funcionamento de pessoas, muitos cálculos, fluxos. Muito, Então a gente realmente acaba, o aluno acaba se sentindo um pouco retraído em relação a essa disciplina. Depois ele vai para estágio e ele acaba gostando. Eu já ouvi muito isso, Então, professora, você dá aula de alimentação coletiva na faculdade isso, FMU. Na faculdade FMU, estou lá há 6 anos. E é coordenadora de um curso de pós-graduação. pós-graduação. De pós-graduação em gastronomia para nutricionistas. Muito interessante. Eu acho que sim, tanto a gastronomia e a nutrição, elas devem trabalhar juntas, devem ser parceiras para poder atender tanto do ponto de vista da nutricional, quanto do ponto de vista gastronômico. Porque não adianta você realmente saber trabalhar o alimento bem do ponto de vista nutricional, mas o seu apresentação, o seu cliente, o seu paciente não come nada porque ele não gosta daquilo que foi preparado. Que foi servido, Então a gastronomia ela realmente contribui muito com esse aspecto, o aspecto sensorial, da apresentação mesmo do alimento, instigando o consumo adequado da preparação. Bom, o nutricionista na área, principalmente de restaurantes industriais, ele vai atuar com a população trabalhadora. Então ele atua principalmente com a população trabalhadora, então é uma população adulta, que teoricamente não tem nenhuma restrição alimentar, e que vai consumir o produto, a refeição do restaurante todos os dias. Então esse é o grande desafio. Esse é o grande público também. O grande público é o trabalhador que vai consumir praticamente todos os dias aquela preparação. Então a comida do restaurante tem que ser uma extensão praticamente da comida da casa dele. Então ele tem que, além de ele gostar daquilo que ele está consumindo, tem que fazer bem. Então o nutricionista ele é essencial na alimentação coletiva
Inclusive, é uma exigência das empresas que são filiadas ao Programa de Alimentação do Trabalhador. Né? Tem que ter nutricionista para cuidar tanto dos aspectos nutricionais quanto dos aspectos higiênicos sanitários da produção de refeição. Então, quais são os pilares, professora? É a parte nutricional? A parte nutricional, né? A parte de gestão mesmo, a administração do restaurante como um negócio, né? Como um braço da empresa. Os cuidados sensoriais com a apresentação da alimentação, os cuidados higiênicos sanitários e todos os aspectos legais relacionados à produção de alimentos. Né? Então, assim, é uma área bastante abrangente. Né? Nas disciplinas, nos cursos de graduação, a gente tenta passar um pouco de cada área para justamente poder formar um profissional apto para esse mercado, que é o mercado, um dos maiores mercados para nutricionista. E né? ele vai ter que conhecer desde o cardápio até a parte estrutural do restaurante, né? Tudo. Ele conhece, ele tem que entender realmente, né, desde o projeto de restaurante, os né, utensílios tá? que serão utilizados. A quantidade, quantificar utensílios, né, a quantificação de gênios, e hoje você tem uma grande preocupação, né, não só em relação ao custo, mas em relação realmente ao desperdício de alimentos. Então, a gente tem que ter essa preocupação também. Então, associar, né, esse aspecto hoje da sustentabilidade nos restaurantes, isso é importante, isso é um novo caminho para a refeição institucionalizada, né, esse cuidado que ela tem que ter, tá? Associado, né, a esses demais aspectos, tá? Mais a administração dos recursos humanos, né, que a gente não consegue fazer essas refeições que em grandes volumes, né, sozinha. A gente realmente tem que ter uma equipe de trabalho muito integrada, uma equipe de trabalho muito parceira, né, para poder realmente fazer a refeição do jeito que a gente espera. E aí surgem os desafios, então, né, professora? Quais são os desafios que o profissional vai encontrar nessa área? Então, o desafio é você realmente saber trabalhar em equipe, isso é extremamente importante. Então, fazer com que os seus colaboradores realmente abracem essa causa de fornecer uma refeição adequada, né? Ser atencioso, né? Porque a gente também é um prestador de serviço, então, enquanto prestador de serviços, a gente tem realmente atender bem essa clientela, porque ele não volta. Né? Então ele vai falar mal da gente. Né? Então você realmente tem que saber atender muito bem a clientela, tá? Então, e controlar todos os aspectos administrativos e financeiros da instituição. Né? Então, acaba realmente sendo uma área muito, muito intensa. Né? E intensa não só, né, sobre esses aspectos, mas intensa também em termos de trabalho de desgaste físico. Que envolve gestão de pessoas. Que envolve pessoas, você tem que realmente fazer, né, supervisão do processo todo, né, do processo de fabricação da refeição, né, porque a gente é responsável por aquilo. Então, realmente, você tem que se envolver, né, desde uma simples lavagem da folha, da compra, né, da apresentação, da alimentação, da temperatura, né, tá, da própria apresentação do funcionário, que isso vai influenciar em como, né, o usuário do restaurante, enquanto cliente, ele olha para o funcionário, ele pode também, né, refletir na comida. Então, se ele vê um funcionário, por exemplo, mal vestido, um funcionário que está com a roupa suja, ele vai passar isso, né, para a comida, né, para aquilo que está comendo, para o restaurante que ele está vendo. Então, a gente tem que pensar nesse aspecto também de apresentação, né, do próprio funcionário, do próprio espaço que você tem, como uma extensão daquilo que você está servindo. Então, realmente é uma prestação de serviços, né, em todos os aspectos, tá? Desde da produção até realmente a distribuição. Né? E cada pessoa é uma pessoa. Né? Então, é difícil você agradar a todos, né? Mas a gente tem que tentar realmente fazer isso da melhor forma possível. E se a gente pudesse pontuar os principais desafios existentes no Manhuan, o que você me diria? Eu diria que seria realmente o atendimento ao cliente e a gestão de pessoas. A gestão de pessoas, eu acho que até em primeiro plano do que o próprio cliente. Né? Então, as pessoas que trabalham no Manhuan, elas têm um trabalho operacional bastante intenso. E isso cansa. Né? Isso cansa do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, é um ambiente bastante estressante.
Então, você tem que saber associar esse ambiente, né, com outros aspectos motivacionais para poder fazer com que o funcionário ele trabalhe bem e ele trabalhe gostando, motivado, porque é realmente um ambiente muito estressante. Tem horário, é um trabalho cumprir, né? pesado, né, aquela linha de produção mesmo, que você tem que pensar mesmo no sistema de distribuição, né, bastante padronizado, né, muito padronizado, aliás. Então, isso pode esgotar mesmo as pessoas. Bom, hoje as empresas elas trabalham, né, com um sistema self-service, né, que isso já minimiza as queixas, né? Então, a partir do momento que a pessoa ela tem a oportunidade de escolher aquilo que ela consome, o grau de reclamação diminui e o grau de satisfação aumenta. Tá? Acho que cabe ao profissional nutricionista saber oferecer as opções melhores do ponto de vista nutricional. Então, você conciliar aspectos nutricionais, preparações que são saudáveis, a partir do momento que você oferece, né, ela está visualizando, ela está sentindo o cheiro, ela está vendo como é o prato. Então, você pode estimular o indivíduo a querer consumir. Né? Então, além da apresentação do alimento, você pode associar isso a informações mesmo. É importante você ter uma comunicação com o seu usuário, com o seu cliente. Né? Você pode passar informações nutricionais importantes de uma forma mais prazerosa, de uma forma fácil. Né? A partir do momento até que você informa quais são, né, o valor calórico do prato, o que você está colocando, se você fez uma preparação num forno, né, hoje extremamente necessário, né, do ponto de vista até nutricional, o forno combinado, você consegue fazer preparações que são fritas nesse forno sem usar óleo. Então, do ponto de vista tecnológico, é um avanço para a nutrição e para a refeição coletiva. Porque você consegue oferecer um alimento muito mais saudável sem usar um pingo de óleo. E você pode usar isso, né, do ponto de vista até de comunicação, de informação, tá? Porque o cliente ele vai falar, olha que legal, é uma fritura, né? Mas é uma fritura sem óleo. E as pessoas, a gente percebe também que, embora a gente encontre bastante casos, né, de pessoas na refeição coletiva também tá com problemas aí de sobrepeso, né, com alguns problemas que a gente sabe que existem, né, em nível mesmo Brasil, em todas as áreas, em todas as idades, né, a gente pode tentar estimular também, né, dentro dessa coletividade sadia, estimular hábitos alimentares melhores, saudáveis, né, então oferecendo alimentos mais saudáveis, né, você fazendo, existem, né, campanhas que você pode fazer sobre isso aí, e as pessoas elas gostam da informação, né, elas querem, né, e elas sabendo que elas têm essa informação de pessoas que são da área, né, elas podem realmente se sentir muito mais seguras, né, do que pegar uma informação de vizinho, né, de uma pessoa qualquer, de uma leiga no assunto. Então, eu acho que isso é importante. Então, você além de ser gestora, você realmente consegue fazer um papel de nutricionista dentro do Mauá. É só realmente, né, querer, né, é realmente arregaçar as mangas. Professora, você poderia nos apontar como possíveis soluções para esses desafios que você pontuou para a gente? Então, você já comentou que a questão da prática gastronômica, isso, né? A prática gastronômica ela contribui muito para a aceitação, né, dos alimentos, inclusive de alimentos que são considerados, né, às vezes pela população, são rejeitados, porque são folhas, né? Então as pessoas às vezes só conhecem o consumo é muito baixo, só conhece o refogado, né, tá? Então as folhas de alface, né? Então assim, tem uma série de variedades e tem uma folhas, várias formas de você apresentar, várias formas de você consumir. Então isso é importante, o restaurante pode proporcionar isso para ele, né? Até como uma novidade mesmo, né? Você pode oferecer eventos, né, na área, tá? Temáticos para você mostrar, né, para ele conhecer diferentes cardápios, diferentes culturas na área de alimentação, tá? Você pode realmente fazer alguns programas de avaliação, por exemplo, né, de nutricional, por exemplo, para os clientes,
A gente tem Isso essa favorece o proposta, envolvimento, isso, né? A gente está com uma proposta hoje de fazer isso, É. querer oferecer, fazer essa avaliação mesmo, para as pessoas terem uma ideia, de realmente como elas podem, com orientações simples, lógico que você não consegue, se tiver 500 pessoas comendo, você não vai conseguir passar isso para todas, mas se você conseguir passar, para que seja, mínimo de pessoas possíveis, dentro daquele momento, naquele momento que ele está comendo, você conseguir passar um pouquinho de informação que seja, já é válido. Você volta, vai lá, fala outro dia. Então isso é importante, você tentar realmente associar esse papel de gestor ao papel de nutricionista. Bom, professora, fala um pouco para os nossos ouvintes como está o mercado de trabalho da nutricionista nessa área? Bom, o que a gente percebe é que existe muito emprego para nutricionista nessa área, É uma das áreas de maior empregabilidade mesmo, até porque você tem quase 20 milhões de trabalhadores consumindo em restaurantes institucionais. E é uma exigência do PAT, Então, as empresas que são filiadas ao Programa de Alimentação do Trabalhador, eles têm que ter o profissional nutricionista. Então, o profissional que se dedica, o profissional realmente que se empenha, e gosta dessa área, ele vai se dar bem mesmo. Começa como recém-formado, A área de maior empregabilidade para o recém-formado acaba sendo essa área de controle de qualidade, acaba sendo essa área de gestão de UAM, tá? Ou ele se encanta, como eu me encantei e fiquei 15 anos, ou ele vai embora rapidinho, Porque realmente é uma área que exige um perfil diferenciado do nutricionista. Ele tem realmente que gostar disso, Porque ele vai lidar com esses aspectos que são desafiadores de mão de obra, de atendimento ao cliente, então é a área de prestação de serviços, ele tem que saber lidar com custos, fazer uma gestão financeira dentro dos limites esperados. Então, realmente, é uma área bastante envolvente, mas que o funcionário, que o nutricionista ele tem que gostar. Mas tem muito emprego para nutricionista nessa área. Em termos de remuneração, professora, como está a remuneração nessa área? A gente tem ideia de que é uma das áreas que mais bem paga. É isso mesmo? Olha, depende. Na realidade, você tem nutricionistas ganhando pouco e você tem nutricionistas ganhando muito bem nessa área. Mas em termos de oportunidade? Em termos de oportunidade, acho que é a maior. A mais promissora. A mais promissora. Ela realmente, você tem pisos bastante diferenciados, você pode ter realmente ascensão nessa área, principalmente quando você fala em termos hoje das prestadoras de serviço, é uma área que pode te oferecer oportunidades de crescimento, tá? Mesmo assim, quando você trabalha numa empresa autogerenciada, você pode ter oportunidades mesmo de melhores remuneração se você fica já um tempo na empresa, acaba se destacando. Acho que é como todas as áreas, Acho que não chega a ser muito, muito diferente, não. Tem que ter realmente um envolvimento com aquilo que você faz. Você realmente tem que gostar daquilo que você atua, O que o profissional, os alunos que estão nos assistindo, os profissionais já formados, que estão ainda decidindo que área seguir, que diferencial eles têm que buscar na formação deles para atuar nessa área de alimentação coletiva? Bom, a todo momento o profissional ele tem que estar atualizado. Então, eu acho que você tem realmente buscar cursos de capacitação na área de gestão, na área de tecnológica. A cozinha hoje ela é muito diferente do que era há 30 anos atrás. Então, buscar informações sobre as novas tecnologias dentro da produção de refeições. As práticas gastronômicas são importantes, A gente realmente trabalha com alimento, então o nutricionista ele tem que conhecer o alimento, as melhores técnicas, Então isso é importante da sua formação. E claro, ao longo dos anos, você vai adquirindo experiência, vai adquirindo vivências, que vai fazer com que você se torne um profissional muito mais reconhecido no mercado. Mais completo. Mas a formação acadêmica, a complementação, ela realmente tem que existir. É um diferencial hoje no mercado. Qualquer curso de capacitação que você faça, voltado para a área, vai te dar um diferencial. Só a graduação hoje não é suficiente em qualquer mercado. Tá bom?
Obrigada, professora, pela sua participação. Agradeço ter aceitado o nosso convite. E, pessoal, se vocês gostarem da entrevista, vai ter um link aqui abaixo do vídeo. Dúvidas, sugestões, comentários também serão bem-vindos. Obrigada. Obrigada.